Você me escuta? Sim, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Então tá Vamos bom. mais uma rodada de LGPD? Vamos sim. A Elielma já tá admitindo o pessoal. Nós já temos aqui a Márcia, o Ângelo, Francisco. Bom dia a todos, como vão? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Acho que ela já está... Bom dia. Tudo bom? Deixa eu ver quem mais entrou. Everaldo entrou agora, o Ailton. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu acho que a gente vai dar mais uns 5 minutinhos e aí nós começamos, pode ser? Pode, sem problema esperar algum. O pessoal chegar. A Lilian chegou. Bom dia, Lilian. Vanessa. Bom dia. Tudo bom? Dia. Tudo. Bom dia. A Cristina chegou agora também. Mais 2 minutinhos a gente começa. Tá, perfeito. E Sheila, eu vou dar meu bom dia e depois eu vou acelerar, porque eu fiz uma apresentação aqui com uma série de conceitos bacanas, tá? Pela primeira vez a gente vai apresentar uma série de dados referentes à profundidade das análises que a LGPD ela requisita, né? Então, por exemplo, fazer uma pergunta, já para dar um spoiler da nossa apresentação aqui. Vocês que estão nos ouvindo já, os que vão chegar, depois eu vou fazer essa pergunta de novo, quantos dados vocês tratam? Vocês tratam dados pessoais de forma mínima, de forma média, de grande monta? Como é que eu vou saber? Como é que se define isso, né? E os números são impressionantes quando nós chegamos a mostrar as questões que nós precisamos fazer para levantar esses dados, né? Porque a lei exige que você defina. Você trata dados de forma pequena, média ou grande, né? Para a escala do tratamento desses dados. E como é que eu faço? Eu vou ver a direção do vento, né? Para ter essa noção. Não é bem assim. É bem bacana esse estudo, a gente trouxe aqui. Vamos fazer o seguinte, já são 10h05, vamos lá pelo nosso cronograma. A gente está com uma turma legal aqui já, a gente já está em 20 pessoas para poder fazer essa apresentação. Eu queria abrir de maneira formal a nossa reunião, agradecendo novamente o Sindibor, a Abiab e toda a equipe aqui, porque a gente tem uma baita estrutura que nos acolhe e nos oferece esse suporte para essa reunião acontecer. Queria agradecer muito o Josmar Giovannini, que é nosso palestrante hoje. A gente está como nós tivemos uma reunião no mês de janeiro, e essa reunião teve uma repercussão muito grande, nós resolvemos fazer essa reunião agora, uma reunião aberta. Então, para os participantes, para vocês saberem, essa reunião está sendo gravada, ela está sendo transmitida no YouTube. Nós temos das 10 agora até as 11 e pouquinho, como nós estamos começando 10h05, acho que até as 11h05, a apresentação do Josmar. O Josmar deu um baita show aqui no mês de janeiro, foi muito legal, a gente descobre cada vez mais, porque é um assunto novo, e o que o Josmar falou agora é a realidade de quase todo mundo. Nós estamos pegando o bonde andando, tendo que tratar dado que nós nunca pensamos em tratar. E aí o Josmar vai começar a apresentação dele,
eu estou com o chat de vocês aqui, a abertura das perguntas, e aí, no final da apresentação do Josmar, a gente abre para as perguntas, eu vou repassando as perguntas que vocês fizerem, e também nós vamos ter o microfone aberto para aqueles que tiverem interesse em poder, e quiser argumentar alguma coisa ou direcionar a pergunta de forma verbal, que o faça. A gente tem esse períodozinho aí de mais ou menos 40 minutos, 45 minutos, para tirar as dúvidas e para nós conseguirmos ter todos os esclarecimentos necessários. Então, queria agradecer a participação de todos. Novamente, a gente tem uma turminha bem efetiva aqui a cada edição do nosso grupo de estudo Gestão de Pessoas aqui do Sindboard da ABIAB, em parceria com a RICA e Associados. Então, vamos lá, Josmar. A turma é sua. Ok, muito obrigado, Sheila. Que responsabilidade que vocês me dão no Sindboard de falar tanto bacana. Muito bom dia, Sheila, muito bom dia, Reinaldo. Muito obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante, que é o de adequação das empresas aos requisitos legais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste agora, tanto aqui diretamente na nossa sala no Zoom ou no YouTube, também preocupado e interessado em saber mais detalhes sobre essa nova lei. E sem mais delongas, então vamos começar uma apresentação que nós trouxemos aqui para vocês. Gente, e ela tem uma série de detalhes, novos, inclusive, que nunca foram apresentados, uma vez que a doutora Sheila mencionou, nós já tínhamos feito uma reunião em janeiro, não é apenas uma repetição daquilo que foi visto, nós trouxemos alguns dados bastante impressionantes até, do ponto de vista de volumetria, para mostrar para vocês a abrangência que envolve um estudo, uma adequação correta aos requisitos legais da lei. Por que eu falo e frisei o correta? Hoje, como sempre existiu em todos os campos, existem formas corretas de se fazer as coisas e formas que não são as corretas, né? O problema é que as empresas não têm ainda subsídios para verificar a diferença das duas, né? Então, nós vamos sempre optamos por mostrar a forma correta e mais rigorosa de serem feitas essas adequações para que as empresas possam estar, então, devidamente protegidas com relação à lei. Eu vou fazer aqui, vou projetar a apresentação, eu só gostaria que vocês me dessem um feedback de que ela está sendo compartilhada com vocês. Então, vamos lá, gente. Vocês só me digam quando vocês estiverem recebendo, por favor, essa tela, tá? Já está aqui na tela, tá ótimo. Perfeito. Então, como eu falei para vocês, pergunta que não quer calar, se a empresa de vocês está preparada para a jornada de adequação aos requisitos legais, uma vez que esse controle, esse tipo de adequação que nós vamos mostrar para vocês, os controles internos que vão ser inseridos dentro das empresas, nunca mais eles vão poder parar de serem verificados, né? É um processo, diferente de um processo que tem começo, meio e fim, essa é uma jornada de adequação aos requisitos legais da lei, né? E como que nós podemos avaliar o impacto da lei nas empresas? Aqueles que, só para não me conhecem ainda, eu sou o Josmar Giovannini, sou o presidente fundador da Conformidados, eu sou professor, eu sou escritor, eu sou autor, coautor de livros, inclusive um que está sendo lançado agora em fevereiro, que é o Manual do DPO, o Manual do Encarregado de Dados, que é uma das funções requisitadas aí pela lei, e venho trabalhando na área de proteção de dados pessoais e privacidade desde 2014, né? Tenho algumas ações, inclusive junto com a União Europeia, da discussão de alguns novos conceitos de privacidade que nós estamos discutindo juntamente a eles, e tenho atuado bastante também juntamente nas questões legislativas do tema, como convidado para discutir assuntos de interesse relativos à área de proteção de dados pessoais e privacidade, tá?
Como eu estava mencionando para vocês, uma das formas mais importantes, mais claras da gente verificar a importância da lei é analisando justamente quais são os impactos que ela vai trazer no dia a dia de cada uma das empresas, e nesse fluxo isso vai ficar bastante claro, né, no tratamento dos dados que elas fazem. Então, nós temos aqui representado uma empresa específica com seus parceiros de negócio, suas empresas terceiras com as quais elas compartilham os dados, e essas empresas vão, então, tratar os seus dados pessoais. Esse tratamento de dados pessoais, ele inicia-se com a coleta desses dados pessoais, né? E a partir do momento que se faz a coleta dos dados pessoais, os dados passam, então, a fazer parte da empresa e iniciando-se, então, o ciclo de vida do dado pessoal internamente à empresa, o marco inicial para as responsabilizações que poderão ser imputadas à empresa com relação aos tratamentos desses dados, tá? Uma vez internamente à empresa, como que ela trata esses dados? Como eles são tratados? Aonde eles são tratados? Gente, uma vez dentro das empresas, os dados pessoais são utilizados, são tratados dentro de processos internos da empresa, né? Dentro de processos internos em um tipo de departamento, mas eles podem também ser compartilhados com outros departamentos e até mesmo, em alguns casos, com outras empresas, fora da empresa que está fazendo o tratamento de dados. Gente, a coleta, a forma de se fazer o tratamento desse dado, que significa qualquer tipo de ação que se faça com dado pessoal, e a forma de utilização, tratamento, análise, né, processamento, e também de compartilhamento interno ou externo, são todos regulados pela lei. A lei regula a forma correta de se fazer a coleta, a utilização, o compartilhamento desses dados pessoais. Nota, nós estamos falando de uma lei que todos os dados que nós estamos mostrando aqui são todos aqueles dados pessoais, e por dados pessoais entenda-se todos os dados que se refiram a um titular de dados pessoais, né, que é uma pessoa física que é o dono desses dados pessoais, tá? Que cede esses dados pessoais para serem, então, tratados, processados, analisados pelas empresas. Perfeito. Além disso, as empresas, elas, depois de usar, de tratar esses dados, de compartilhar internamente e ou externamente, elas também armazenam esses dados pessoais. Armazenam esses dados pessoais e esse armazenamento não pode ser feito por período indeterminado de tempo, né? Período indeterminado, desculpem. Esse tempo pelos quais os dados ficam armazenados nas empresas dependem da forma de coleta e dependem também das finalidades para as quais os dados foram tratados. Findo esse período de tempo, esses dados devem ser, então, descartados. E descartados de uma forma minimamente documentada, né? Eu não preciso dizer que a forma de armazenamento, a forma de verificação do tempo de tratamento desse dado, né, já atingiu o seu limite, e a forma de descarte também são definidas pela lei, né? As formas com as quais esses tratamentos devem ser realizados são definidas aí pela lei. Tudo isso que vocês estão vendo, acompanhado bem de perto de quem? Do crime cibernético, uma vez que dados, quando tratados, possuem um alto valor, principalmente quando você tem uma lei que regula essa forma de tratamento e pune eventuais vazamentos desses dados, né? Um parênteses aqui, dados não têm vida própria, eles não vazam porque eles querem, ou seja, existem crimes que acontecem, né? Esses crimes cibernéticos de fora da empresa para dentro, ou até mesmo de dentro da empresa, algum criminoso cibernético interno à empresa, chamado de insider, pega esses dados e manda para fora, sem autorização, né? Realizando um crime dessa forma. O crime cibernético está muito focado em cima desses dados, né? E a lei também interfere e vai trabalhar nessas questões relativas à segurança dos dados pessoais. Ou seja, aquilo que vocês estão vendo em tela representa todas as questões envolvidas com a LGPD, né? A qual não vai, e a gente sempre reforça isso, a lei não vai coibir que seja feito o tratamento de dados pessoais. Não, todos podem continuar fazendo os tratamentos de dados pessoais, desde que de forma correta, né?
A lei vai apenas regular a forma com a qual é feito o tratamento de dados pessoais, ok? Pois bem, falando um pouquinho da lei, então. A lei essa que foi sancionada em 2018, passou a viger no Brasil em 2020, né? É que é extensível a todas as empresas, independente das suas esferas de atuação pública ou privada, independente dos seus tamanhos, dos seus portes, dos seus números de funcionários, faturamentos, né? É uma lei, gente, que define uma série de direitos para todos nós, que somos os titulares de dados. E é uma lei bacana, é uma lei legal, justamente porque ela nos protege. Porque as empresas, tendo esses dados, elas podem fazer uma série de tratamentos, cruzamentos com esses dados, gerando outros dados, gerando inteligência sobre nós, que geraria a possibilidade dessas empresas fazerem uma série de inferências sobre nós, o que é bastante perigoso, né? Inclusive, essas inteligências contrárias aos nossos interesses. Eu vou abrir aqui um parênteses. Eu fui, antes de ontem, comprar um remédio para minha mamãe na farmácia, para variar. Qual é o seu CPF? Eu dei o meu CPF, depois eu falei, não. Eu falei para ela, não vou dar o meu CPF, você pode retirar, eu não vou passar o meu CPF para você. Ela falou, olha, sem o CPF o senhor não pode comprar esse remédio. Minha mãe estava no carro, eu fui até o carro, busquei o CPF da minha mãe e voltei, coloquei o CPF dela. Josmar, por que você fez isso? Simples, gente. Eu não quero ter associado ao meu CPF um remédio que minha mãe está tomando. Um desses dados podem ser comercializados, a gente não sabe como, com empresas de seguro, por exemplo. E quando eu fosse bater na porta querendo fazer saúde, eles poderiam ter essas informações errôneas dos remédios que eu comprei para minha mãe, mas como se fossem associados à minha pessoa, à minha saúde. Vocês podem entender nesse exemplo simples que eu dei para vocês as questões envolvidas com inferências realizadas com dados que são coletados nossos. Gente, é só um exemplo. Vocês podem imaginar a extensão disso tudo, né? Então, ela traz uma série de direitos para nós que somos titulares de dizer, não, você não vai tratar os meus dados, eu não quero que você trate meus dados. Mas, de uma outra forma, de um outro lado, ela traz uma série de deveres para as empresas que controlam esses dados pessoais, né? Dados pessoais esses que são divididos em alguns tipos de dados pessoais, para os quais, dependendo do tipo de dado pessoal, ela exige que sejam tomadas ações protetivas, ações com relação ao tratamento específicas, tá? Tipos de dados pessoais comuns, dados pessoais de crianças e adolescentes, dados pessoais sensíveis. Gente, esses sensíveis são complexos demais para trabalhar. Por quê? São aqueles dados que eles, uma vez que eles sejam conhecidos, eles podem trazer qualquer tipo de prejuízo para os titulares de dados. E eles são tão sensíveis, eles são os diferentões da lei. Sabe por quê? Para o tratamento de dados, a lei especifica quais são as funções, as bases legais, as hipóteses legais que facultam os tratamentos de dados, né? No artigo 7º. Para os dados pessoais sensíveis, tem um outro artigo que ele define que para os tratamentos de dados pessoais sensíveis são essas outras hipóteses aqui. Ou seja, tratamentos de dados pessoais sensíveis são problemáticos, sim, porque eles podem trazer prejuízos aos seus titulares, tá? Perfeito. Então, ela traz direitos de um lado, obrigações de outro, define tipos de dados pessoais e fala o seguinte, você vai tratar dados pessoais? Perfeito. Então, aqui estão 10 hipóteses nas quais você tem que associar cada tratamento de dados a uma dessas 10 hipóteses aqui. Josmar, e se eu não associar, não tiver associação nenhuma? Talvez você vai ter que parar de fazer o tratamento de dados, porque ele vai ser ele poderá ser classificado como irregular, né? Perfeito. Além disso, a lei define 10 princípios legais, né, para que o tratamento de dados possa ser realizado. E esses 10 princípios legais têm que ser respeitados todos no tratamento que vai ser realizado, tá? Perfeito. Gente, a lei, como toda lei, tem as suas sanções. As nossas, aqui no Brasil, não estão valendo ainda, as sanções legais. Tá?
Porém, multas em função de desrespeito de direitos de titulares de dados já estão valendo sim, desde o momento que a lei passou a viger no Brasil. Então, não confundam, tá? A lei, as sanções legais que começam com advertências simples nas empresas e podem chegar a multas pecuniárias, que variam de 2% até com o limite, 2% do faturamento da empresa ou grupo no Brasil no ano anterior, até com o limite de 50 milhões de reais por infração. E as multas podem ser aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor. Você também pode levar a sua reclamação, uma vez que você teve o seu direito não respeitado, para o judiciário, né, causando as judicializações que são tão temidas pelas empresas e com toda razão, tá? Senhores e senhoras, eu peço aqui para vocês muita atenção com uma questão: interpretação legal. As interpretações devem ser feitas, mas levando-se em consideração uma série de questões envolvidas só com a área jurídica? Não. Nós temos questões envolvidas com a área jurídica, de controles internos, conformidade, risco, área de governança de dados, área de TI, área de gestão documental. Todas essas especialidades, elas devem fazer parte das análises a serem feitas, o que dificulta as interpretações referentes à lei. Tá bom? Perfeito. Nesse sentido, eu trouxe aqui justamente um outro fluxo que vai mostrar esse tratamento de dados, que começa com o titular de dados, que tem os seus direitos, que entrega os seus dados para as organizações que vão tratar esses dados, né? Esse tratamento inicia-se na coleta desses dados e termina-se apenas quando esses dados saem da empresa, quando eles são, então, descartados, né? E esses dois marcos definem o ciclo de vida da informação dentro da empresa, que começa com a coleta, depois nós vimos que eles são tratados de acordo com uma das hipóteses legais, são transferidos, compartilhados interna ou externamente, são arquivados por um período de tempo, que depois desse período de tempo eles são, então, descartados. Não podemos nos esquecer que o tratamento de dados pessoais é realizado de acordo com uma das hipóteses e também com os 10 princípios legais que são responsáveis pelo tratamento de dados pessoais. Ou seja, finalidade. Para tratamento de dados, eu tenho que ter uma finalidade clara, específica, única, muito bem definida. Muito cuidado com a definição da finalidade, né? Na Europa, onde esse tema já vem sendo discutido desde os idos de 1970, pode ser que pode ser não, eu tenho certeza que existem pessoas aqui que não eram nem nascidas nessa época. Mas, gente, na Europa, desde 1970, na Alemanha, vem sendo discutido essas questões. Depois, como continente europeu, desde 1995, isso já virou uma diretiva para que todos os países criassem as suas próprias leis. E em 2016, foi criado, então, o General Data Protection Regulation, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E nesse Regulamento Europeu, uma das causas maiores também de sanções milionárias é por falta de finalidade para o tratamento desses dados. Ou seja, para tratar os dados, eu tenho que ter uma finalidade muito bem definida, tá? Se eu tiver essa finalidade, mais meia finalidadezinha aqui também para tratamento do dado, eu não posso usar o dado que eu coletei para uma finalidade para usar nessa outra meia finalidade aqui. Eu tenho que fazer um novo processo, eu tenho que fazer se eu depender de uma autorização do titular de dados, eu tenho que pedir uma nova autorização para fazer esse tratamento dessa outra meia finalidadezinha aqui que eu brinquei com vocês, para que eu possa usar os dados do titular. É bastante complexa esse entendimento, a fim de regular a forma com a qual se faz esse tratamento de dados, tá? Além disso, os dados têm que ser adequados àquela finalidade, ou seja, eu tenho que coletar dados que sejam apenas referentes à minha finalidade, né? Além disso, para esses dados referentes à minha finalidade, eu não posso coletar todos os dados que eu quiser, eu tenho que coletar os dados que sejam mínimos, de princípio da necessidade. Além disso, eu tenho que tratar dados com a qualidade do tratamento desses dados pessoais,
a fim de que eles sempre estejam corretos. Não posso fazer a discriminação do meu titular de dados em momento algum. Tenho que ser transparente com eles, ou seja, meu titular de dados, eu vou coletar o seu dado dessa forma, eu vou utilizar dessa outra forma aqui, eu vou compartilhar internamente ou externamente, eu vou armazenar dessa e daquela forma. Depois de tanto tempo, eu vou descartá-lo. Vocês podem imaginar que isso seja feito dentro de uma empresa e de acordo com as necessidades que essa empresa tenha para o tratamento dos seus dados, né? Lembrando que dados pessoais não são apenas nome, telefone, CPF, RG e endereço, né? Se eu tenho um perfil psicológico, é também um dado pessoal, porque é uma informação que se refere ao titular de dados, né? Então, cuidado, né, com essa abrangência. Nós vamos ver já a quantidade de dados pessoais que a gente pode tratar dentro de uma empresa. Mas essa transparência nesse relacionamento com o meu titular de dados é mais do que necessária. Além disso, a lei exige que se tenha responsabilização e prestação de contas. Vocês que fazem o tratamento de dados, seja no mundo físico, e é uma outra atenção aqui, doutora Sheila, que nós vamos reportar aqui nessa nossa nova apresentação, nós temos dois mundos, o mundo físico e o mundo virtual. A lei não especifica que é só no mundo virtual que tem que ser feito esse controle, gente. Sabe aquele seu arquivo físico, né, que está lá, ou físico, inclusive, às vezes está em caixa, né, aquelas caixas de papelão guardados lá na garagem e esquecidinhos. Então, são fontes de dados pessoais e devem ser tratados. E, para que se possa fazer o tratamento de dados, você tem que provar, você tem que se responsabilizar, você tem que prestar contas sobre a forma com a qual você está fazendo esse tratamento de dados. Ou seja, você tem que ter os registros de como você está fazendo esse tratamento de dados. E, além disso, você deve fornecer o livre acesso ao seu titular de dados, aos dados que você trata. É uma questão legal, né? Ou seja, se ele quiser saber aquilo que você trata, você tem que abrir para ele. Respeitados os limites de segurança e segredo industrial, claro. Gente, eu deixei por último dois princípios que são que são muito importantes, né? O princípio da segurança e o princípio da prevenção. Esses dois princípios, gente, remetem a análise que é necessária ser feita da lei para questões que são técnicas e tecnológicas, porque o princípio da segurança reza que as empresas que fizerem o tratamento de dados deverão adotar medidas técnicas e administrativas a fim de garantirem a segurança dos dados que tratam. Por medidas técnicas, o que são? Todas as questões envolvidas com TI, todas as ferramentas envolvidas com TI. E por medidas administrativas, gente, o que são medidas administrativas? Políticas, procedimentos, normas. Falar em normas, todas essas questões que nós estamos definindo, tanto das medidas técnicas quanto das medidas administrativas, gente, estão ligadas não com aquilo que a Conformidados pensa, com qualquer um dos nossos provedores de tecnologia pensam, ou mesmo com os que trabalham nas vossas empresas pensam, mas sim com normas internacionais, padrões internacionais. E isso é uma questão extremamente importante de ser seguido, ou seja, você vai fazer a adequação da sua empresa, você tem que fazer de acordo com padrões internacionais, tá bom? E o princípio da prevenção diz o seguinte, gente, para que vocês possam tratar dados, as empresas devem ser responsáveis por prevenir a ocorrência de episódios de violação de segurança, ou seja, todos os possíveis episódios de violação de segurança devem ser evitados. E, para isso, mais ferramentas devem ser utilizadas, né? Enfim, esses são os princípios que são ditados aí pela lei, correto? Ok. Uma vez isso posto, gente, nesse sentido, eu queria mostrar algumas questões para vocês justamente sobre esses princípios legais. Princípios de responsabilização e prestação de contas, como eu mostrei, registros. Tem que se fazer os registros. Se você faz o tratamento de dados, você tem que fazer justamente esse acompanhamento.
Além disso, segurança, as medidas técnicas e administrativas com as ferramentas de TI, políticas, procedimentos e documentação de acordo com normas internacionais. Prevenção, segurança da informação tem que estar totalmente envolvida e livre acesso. Existem aqui o Data Subject Access Report, que é um reporte que deve ser preparado internamente às empresas, refletindo as solicitações que os titulares de dados possam ter com relação os seus dados que são tratados. Gente, quase 30 solicitações referentes a tratamentos de dados podem ser feitas pelos titulares de dados, ou por qualquer representante desse titular de dados também, tá? Gente, ou seja, para que essas observações que a gente coloca aqui são extremamente importantes, porque todos os princípios devem ser cumpridos, né? E as análises a serem realizadas, gente, devem seguir os modelos individuais de cada empresa, porque cada empresa é diferente de qualquer outra. Então, nós temos que respeitar esses modelos de negócios e as necessidades individuais de cada uma das empresas que estiverem sendo analisadas, tá bom? Perfeito. E aí surge uma dúvida, né? De quem é a responsabilidade pelas devidas adequações nas empresas? É do jurídico, é uma lei, isso está claro, né? Será que é verdade, né? Porque tem muita gente que justamente pensa assim, como é uma lei, é o jurídico, mas não, ela fala de dados pessoais, ou seja, dados pessoais está envolvido com recursos humanos, mas ela trata também de medidas técnicas, então é o TI, ou medidas administrativas, administrativo vai que é sua. Não funciona assim, gente, né? Na verdade, a responsabilidade para a adequação pertence a todos os departamentos em função do cabedal de informações que vai ser utilizado na utilização, na adequação necessária. E para isso vão ser necessários aqueles conhecimentos que eu já mostrei para vocês. Gestão de controles internos, conformidade, gestão de risco, gestão documental, governança de dados, direito digital, segurança da informação, administração, conhecimento de negócios é extremamente importante, além de fazer a adequação com as legislações vigentes no nosso país, né? E, como a gente já mencionou, as empresas tratando os seus dados, nós não podemos esquecer que nós tratamos esses dados em dois mundos, o mundo físico e o mundo eletrônico, que possuem necessidades próprias, mas que são equivalentes, mas diferentemente tratadas em ambos os mundos. E tem que ser sempre respeitados todas as etapas do ciclo de vida da informação, desde o momento que eu coleto, trato, compartilho, armazeno, defino o final do armazenamento e o descarte dessas informações, mantendo em cada um desses mundos as evidências, ou seja, os registros, os logs dos tratamentos que são realizados e respeitando-se os princípios legais. Então, esses dois mundos parecem mundos apartados, mas que têm necessidades que são idênticas, né? Perfeito. Mas eu não tenho que me preocupar, Josmar, porque eu tenho uma empresa B2B, então eu não tenho titulares de dados, eu não tenho clientes. Não? Então tá. Você tem sim, você talvez não tenha clientes externos, mas você tem clientes internos referente ao tratamento de dados, porque você tem uma série de funcionários, esses funcionários possuem os seus dados tratados internamente às empresas, e essas empresas compartilham eventualmente os seus dados internamente com outros departamentos, gerando registros de tratamentos de dados internamente a esses departamentos, né? Então, qualquer tipo de operação que seja realizada dentro da sua empresa com os dados pessoais dos seus colaboradores também deve ser observada perante aos requisitos, ou de acordo com os requisitos da lei, né? E é imperativo que se tenham todos os conhecimentos de todas as operações realizadas, respeitando-se os princípios legais e principalmente os direitos dos titulares de dados. Então é só titular de dados. É o meu colaborador que é o titular de dados. Então tá bom, eu vou trazer para o contrato de trabalho uma série de cláusulas e vou estar me resguardando, né? Não pode não.
Porque o titular de dados na assinatura do contrato, ou naquele contrato que ele faz, é a parte hipossuficiente dessa relação de trabalho, né? Existem outras formas adequadas de serem tratadas essas questões, porque a lei tem que ser harmonizada também com a legislação trabalhista e com todas as outras vigentes no país. Então, é bem complexa essa análise, né? Na área de recursos humanos, nós trouxemos aqui um exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, e aqui, gente, nós temos um fluxo de dados, né, que tem mais de 30 fases, tem 33 fases, o qual está representando simplesmente o tratamento de dados realizado por uma empresa com os seus currículos. Peraí, Josmar, você está me falando que eu vou ter que tratar currículo também? Gente, é um titular de dados, correto? E faz parte do seu processo do RH, processo de recrutamento e seleção. Em maio de 2019, esse arquivo que vocês estão vendo, eu discutia justamente com o subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República, que justamente é o jurídico que entrega as pastinhas que o presidente assina em todos os eventos, tá? E é o último nível na área jurídica, né, da presidência, um dos níveis mais altos. E justamente esse arquivo eu discutia com ele, perguntando se eles realmente acreditavam que o Brasil estava preparado para essa realidade. E é essa realidade aqui que a lei vai imperar. Nós temos que ter esse tipo de visibilidade para um tratamento de qualquer tipo de dados que vai ser feito internamente à empresa, né? Perfeito. E aí, gente, nós temos uma outra análise que a gente traz para vocês. Nós não temos só a LGPD. Ô, Josmar, que é isso? Sim, nós temos outras leis também, né? E aí nós, no caso, não só leis, mas nós vamos discutir sobre uma PEC que está aguardando para ser votada na Câmara, e depois ela vai voltar para o Senado, da qual nós tivemos a oportunidade de discutir, para participar das discussões na Câmara, né? Essa PEC 17, ela transforma em direito do titular, em direito do cidadão brasileiro, né, a proteção dos seus dados, né? Ou seja, isso é uma questão extremamente importante, da qual nós participamos, como eu falei, das discussões, e que, só para vocês terem uma ideia, como direito, como a proteção de dados passa a ser um direito fundamental do cidadão brasileiro, pela PEC, esse direito fundamental exige garantias fundamentais, que são garantidas, né, ou que são de responsabilidade, né, quem assegura justamente essas garantias fundamentais é o Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público ele passa a ser um ator principal também nessas questões relativas à proteção de dados pessoais e privacidade, assim que a PEC for sancionada. Um dia depois que ela for sancionada, isso já passa a valer. Ou seja, nós temos lá a nossa LGPD como parte desse panorama nacional, e também temos a PEC 17 de 2019 como parte também desse panorama, além do Código de Defesa do Consumidor, regulando as relações consumeristas que existem, né, que envolvam o tratamento de dados, e além disso o Marco Civil da Internet também regulando dentro do ambiente da internet, fazendo que nós tenhamos um ecossistema ao qual nós tenhamos que respeitar. E aí, gente, surge uma pergunta, e agora, o que nós vamos ter que fazer? Na verdade, essa pergunta está sendo feita por mais de 19 milhões de empresas no Brasil, que vão ter que se adequar a esses requisitos legais da lei. E nesse sentido, nós temos como ajudar as empresas nesse processo de adequação. E nós trouxemos aqui uma série de conceitos envolvidos para vocês terem uma ideia da abrangência e de como fazer esse processo, tá? Então, não apenas para que vocês conheçam as formas, mas como vocês vejam a abrangência de trabalho. A nossa empresa ela foi fundada com o propósito de justamente auxiliar as demais empresas nesses processos de adequação, e nós temos uma série de especialidades aqui em todos esses ramos que nós mostramos para vocês de habilidades que são necessárias, né?
nós não apenas tratamos das adequações, né, que são necessárias de serem feitas, na verdade, elas começam com as análises, né, das empresas, para fim de que nós possamos evidenciar as inconsistências presentes nas suas operações, e fazemos isso não só na área, com relação aos aspectos legais, fazemos isso também com relação aos aspectos na área de TI, garantindo que a empresa, tanto com relação aos requisitos da lei, quanto com relação aos requisitos técnicos, estejam satisfeitos. Apontamos as inconsistências e aí nós realizamos as necessárias adequações. E prestamos também uma série de serviços aqui que vão desde da prestação de seguro cibernético, né, que é uma modalidade nova, treinamentos, e além disso, fornecimento de DPO, que é o encarregado como um serviço, uma série de serviços que são direcionados para empresas que já estiverem trabalhando em diferentes pontos das suas jornadas, né? O que nós fazemos na orientação das empresas, gente, nesse sentido, é fazer o quê? Com que nós pegamos na mão da empresa e conduzimos neste processo que é extremamente importante, né? Então, nós trabalhamos juntamente com a empresa, fazendo uma interpretação consultiva especializada das questões internas da empresa. E temos e desenvolvemos as nossas próprias ferramentas que nós vamos utilizar aí com as empresas, né? E como que devem ser feitas, então, gente, as adequações em cada uma das empresas de vocês, né? Seja com a nossa ajuda ou não, mas como que vocês devem fazer essas adequações? Nunca fizemos nada? Sim, nunca fizemos nada. Bacana. Então, como que eu começo a fazer? Gente, o que nós recomendamos que seja feito em duas fases. Uma primeira fase, uma fase onde vocês vão fazer um levantamento das inconsistências que as empresas têm em comparação com a lei, que as exigências da lei. E depois, quando vocês tiverem as inconsistências, vocês partem, então, para as ações. Notem, software nenhum faz esse tipo de adequação, porque essa segunda fase aqui depende de mudanças nos processos internos de cada uma das empresas de vocês. Existem processos que podem ser criados, lembram-se das medidas técnicas, existem documentos que devem ser criados para agilizar a implantação desses processos, ou seja, não é um processo mágico, exige ação de remodelagem de processos, às vezes criação de novos processos, e para isso vocês precisam ter todas as informações anteriores, né, de como vocês trabalham e como vocês deveriam trabalhar, ok? E como que vocês fazem isso? Gente, tendo uma metodologia para isso, fica um pouco mais fácil. Primeiro, vocês devem identificar na empresa de vocês quais são as áreas ou os departamentos que tratam dados pessoais e quais são aqueles que eventualmente não tratam nenhum deles. Aqueles que eventualmente não tratarem dados pessoais, sigam sua vida, segue o jogo. Aqueles que tratam dados pessoais, separem. E esses aqui vão ter que ser analisados os seus processos internos que tratam os dados pessoais. E esses dados pessoais sendo tratados em cada um desses processos, para cada um deles, tem que ser feito um escrutínio, né? Tem que ser feito todo um levantamento. E esse levantamento, senhores e senhoras, ele é muito especializado, tá? Mas vai ser feita vão ser feitos uma série de levantamentos a fim de verificar o tratamento de dados que é realizado, ter ideia do volume de dados que é tratado, como que são tratados esses dados, como eles são coletados, como eles são compartilhados, se são compartilhados externamente ou não, se são compartilhados fora do Brasil ou não, que isso também envolve questões legais, e uma série de questões. Uma vez que são definidas essas informações, são coletadas, são
mais uma vez analisadas e então cruzadas internamente com as outras demais informações que foram coletadas da empresa, a fim de que se possam entender com mais detalhes, então, todas as informações coletadas anteriormente e que se possam categorizar de uma forma melhor os dados pessoais, tá? Perfeito. Isso nós chamamos de inventário de dados que deve ser criado. Uma vez que é criado esse inventário de dados, este inventário deve ser o quê? Cruzado com os requisitos legais. Ou seja, esse inventário de dados mostra exatamente a operação da empresa em cada um dos seus departamentos que lida com dados pessoais. E ele deve ser cruzado com os requisitos da lei, a fim de serem identificadas as inconsistências. Uma vez que sejam identificadas as inconsistências, é o final da primeira fase, como eu mencionei para vocês, fase de levantamento. A partir de então, inicia-se uma segunda fase com uma ação de planejamento das ações a serem executadas de acordo com as necessidades específicas de cada uma das empresas, tá? Então, essas são as fases que devem ser respeitadas ou que devem ser seguidas, no caso, para a implementação das adequações necessárias. E uma vez que os processos estejam adequados, os departamentos estarão adequados e a empresa inteira vai estar adequada, tá? No nosso caso, nós, além de fazermos as identificações das inconsistências, nós fazemos as correções. E fazemos as correções tanto de processos específicos internos da empresa, criamos processos, reformulamos processos, criamos documentos, revisamos isso, e também fazemos isso na área técnica, e não só na área técnica, na área jurídica. Nós temos hoje 2 escritórios de advocacia grandes da área de direito digital que fazem totalmente todo esse suporte nas análises que são necessárias jurídicas, né? Então, nós temos, então, para a adequação técnica, parcerias com empresas nacionais e grandes empresas internacionais também, né? E como que nós fazemos essas operacionalizações do que foi tratado? Então, vamos supor, como nós partimos para fazer isso no nível mais detalhado? Temos que fazer essa fase 1 aqui, como eu mencionei para vocês, que é a fase de levantamento. Como que nós fazemos? Primeiro, nós fazemos um treinamento com cada uma das empresas, fazemos entrevistas com as pessoas que vão ser de cada um desses departamentos para levantar os dados que eles possuem. Enviamos formulários para eles, essas pessoas que vão ser entrevistadas, e antes que eles sejam entrevistados, nós fazemos esses levantamentos, fazemos o cruzamento dessas informações todas para fazer o levantamento dos gaps, né? Um a um, tratados de uma forma mais detalhada. Inicialmente, nós fazemos um treinamento para toda a empresa, e todas as empresas, todos os colaboradores devem entender o novo modelo, o novo momento das empresas, é um treinamento de engajamento, né? Que é feito por videoconferência para que todos saibam qual o direcionamento da empresa. Após esse treinamento, nós agendamos as entrevistas que vão ser feitas com cada membro de cada departamento que realiza o tratamento de dado pessoal. Agendamos as entrevistas para cada uma dessas pessoas que vão participar, nós mandamos um formulário já, identificando uma série de questões de cada departamento. Na verdade, esses formulários ficam online, as pessoas entram no nosso site, preenchem tudo online, né? Mas para que nós possamos ter essas informações de todos os departamentos previamente às entrevistas. Então, nós vamos para as entrevistas já com todas essas informações mapeadas e os maiores riscos já na nossa mente para dirigirmos as entrevistas de forma correta. A partir do momento que se faz as entrevistas, nós vamos então trazer para dentro de casa as informações coletadas e então vamos fazer o levantamento das inconsistências, também conhecido como levantamento de gaps, aonde nós vamos ver e respeitando-se os modelos de negócios de cada um dos departamentos, né, que são analisados, as bases legais,
que são as hipóteses legais nas quais nós fazemos, os dados podem ser tratados, se estão sendo respeitados os princípios e se não estão sendo respeitados, um mapa disso, nós apresentamos isso graficamente, mesma forma com relação aos direitos dos titulares e se o ciclo de vida dos dados pessoais tem sido respeitado. E como entregável dessa fase 1, o que se espera, gente, dessas análises, né? Nós, particularmente, entregamos um relatório bastante detalhado, mas só que nós não entregamos um relatório para a empresa, nós entregamos um relatório por processo que nós analisamos. E aí, sim, evidenciando a finalidade, né? E todas essas análises, gente, tá, são as questões que envolvam as análises jurídicas devidamente validadas pelos nossos escritórios jurídicos, tá? Fazemos as análises e mostramos para vocês as finalidades, as bases legais que facultam o tratamento de dados, as análises dos direitos dos titulares, do atendimento dos princípios legais e, por fim, as inconsistências que nós notamos em cada um dos processos, tá? E na área técnica, nós fazemos o mesmo relatório com uma série de análises, nós temos aí 25 tópicos que são avaliados em cada uma das empresas, cada tópico tem alguns subtópicos, e para cada subtópico desses, né, nós fazemos uma análise e identificamos a exposição ao risco que a empresa tem na análise que nós fizemos daquela específica condição, tá? Esse é um relatório que nós entregamos também com relação à defesa cibernética. Só que na entrega, nós não fazemos a entrega para a empresa, simplesmente. Nós fazemos um treinamento para a empresa, onde nós mostramos para a empresa como que esses relatórios foram feitos, como eles foram preparados, a fim de que a empresa, acabou a apresentação, nós enviamos os relatórios. E eles possam pegar esses relatórios e já sair fazendo as suas devidas ações, né? Na fase 2, gente, que é a fase de ação propriamente dita, Josmar, precisa... Oi. Desculpa interromper só um pouquinho, mas a gente, só para te passar o nosso prazo, a gente tem mais 10 minutinhos para encerrar. E aí abrir para as perguntas, tá? Perfeito. Na segunda fase, nós temos que fazer, as empresas têm que fazer as suas adequações nos processos internos, tem que fazer as criações de processos internos, tem que fazer a eliminação de processos eventualmente criados e que não estejam satisfazendo a lei, criação de políticas internas, procedimentos, treinamentos, ou seja, tudo isso de acordo com as inconsistências que foram levantadas internamente nas análises que vocês vão fazer. E aí tem alguns dados para vocês entenderem a profundidade que vocês têm que fazer essas análises, tá? Por exemplo, tipos de dados pessoais que são tratados. Gente, são mais de 70 tipos de dados pessoais. Como eu falei, nome, telefone, endereço, CPF, RG, não são só esses. Existem uma relação, uma gama muito grande. Eu trato mais de 70 na minha empresa, Josmar? Não. Eu posso tratar? Pode. Posso tratar grande parte desses 70? Pode. Relação de departamentos internos que as empresas poderão ter, né, podem ter 19, elas podem compartilhar os seus dados com 26 departamentos externos. Possibilidades de pedidos a serem endereçados às empresas, né, pelos titulares de dados, como nós já tínhamos mencionado, são 11. Riscos que as empresas podem ter, são mais de 50. E relatório de impacto à proteção de dados, que é um dos tipos de relatórios exigidos pela lei que as empresas devem fazer, eles contêm quase 60 colunas com informações que devem ser coletadas de todas as empresas, isso de acordo com os requisitos da lei. Então, essa e outra, né? Se vocês forem fazer, eu estava comentando antes de começar a nossa reunião, análises dos registros passíveis de serem tratados pelas empresas, para verificar se vocês tratam dados de pequena, monta, média ou grande. Cada uma dessas planilhas, né, que são utilizadas tem mais de 8.000 informações que devem ser consideradas para chegar a essa análise e essa análise ser registrada pela empresa. Então, além disso, que é extremamente importante, cada empresa deve fazer a sua adequação jurídica
né, também aos requisitos legais da lei, definição de uma das hipóteses legais que devem ser feitos os tratamentos de dados, criação das políticas de proteção de dados, termos de uso e políticas de privacidade é uma questão extremamente importante, né? Criação de cláusulas específicas, né, a serem utilizados nos contratos com fornecedores, com clientes, com colaboradores, e revisão de documentos também que são adotados pela empresa. Tudo isso, todas essas são realizações do departamento jurídico. E como final, o que se exige, né, desse processo de adequação? Um book detalhado com todos os documentos que são tratados, divididos por tipos de processos de tratamento. Quem são os operadores, as empresas com as quais as empresas compartilham os seus dados, e essas informações que devem ser levantadas deles não são simples como nome e CNPJ, são um rol de mais de 25 informações que são coletadas deles. Quais são as hipóteses legais referentes aos tratamentos realizados pela empresa, né? Para que isso possa, e todas essas informações são fornecidas para as empresas, devem ser fornecidas, e as empresas devem, a partir de então, gerenciá-las, né? Se for necessário, o relatório de impacto à proteção de dados, e todos os processos, a partir de então, vão estar adequados. E para isso, para que a empresa possa conhecê-los, um treinamento final. Essas são as necessidades que as empresas, então, terão, desde o momento onde os dados estão sendo coletados até o momento onde a empresa tem toda essa documentação, tá? Queria aproveitar, então, esses últimos 5 minutinhos para mais uma vez agradecer a vocês, lembrando que esse é um processo que eu passei extremamente rápido, cada uma das suas fases, e vocês puderam ver a abrangência das análises que devem ser feitas, né, a fim de que vocês possam ter essa documentação toda, mostrando que vocês, essa documentação toda é a prestação de contas que vocês têm que ter, a fim de que vocês possam estar de acordo, ou seguindo a lei, né, de acordo com os requisitos legais impostos aí pela LGPD, tá bom? Eu deixo aqui os meus contatos, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Sindibor, a doutora Sheila, o Reinaldo, por mais uma vez termos tido essa oportunidade, e me coloco aqui à disposição de todos vocês para dúvidas. Obrigado. Nós que agradecemos, assim, a gente, um enorme prazer de tê-lo aqui. O nosso espaço no chat está aberto. Se alguém, por acaso, desejar fazer pergunta, pode abrir o microfone e se manifestar. E eu queria começar. Eu fui anotando várias coisas aqui e eu queria começar as perguntas, porque eu acho que as pessoas, assim, independentemente de ter uma consultoria atrelada, a gente sabe que tem uma série de coisas que nós teremos que fazer dentro das nossas empresas, ou já teríamos que ter iniciado dentro das nossas empresas. E aí, como nós estamos falando para a indústria, muitas das empresas que estão aqui conosco são empresas de grande porte, imagino que algumas delas até com algum tipo de norma estabelecida para boas práticas de qualidade, ISO, qualquer coisa vinculada a isso. E aí, eu queria tirar algumas dúvidas. Vamos supor que eu, como empresa, uma indústria, vou ter que começar a pensar, até vinculado ao nosso tipo de atividade aqui, vou começar a levantar os meus processos, principalmente com o meu cliente interno, como você mencionou. Posso começar a partir do mapa de processos que eu tenho, muitas vezes eu tenho lá da ISO, que às vezes está até desatualizado, começar a buscar esse levantamento de processos do meu RH, por exemplo,
e aí estabelecer alguns indicadores que me permitam ter pelo menos um mapa preliminar da minha situação atual e de quais são as ações que eu devo tomar para essa proteção de dados? Essa é a minha primeira pergunta. Eu tenho algumas, já separei aqui. Ô, Reinaldo, depois a gente precisava verificar quantas perguntas por participante, né? Acho que são duas, né? Então tá bom. Tá bom. Doutora Sheila, muito obrigado aí pela sua pergunta. Extremamente importante a questão da ISO, você ter mencionado, tá? Vamos ser bastante claros, né? A LGPD ela é nova, porém as exigências que ela traz, grande parte delas já deveria estarem implementadas nas empresas, né? Se as empresas seguem uma norma ISO 27000, 27001, 27002, vamos falar assim, da família 27000, inclusive todas as normas novas. Já deveria estar, né? Perfeito, né? Já deveria estar. Além disso, a própria ISO 27002, ela traz uma série de controles internos, inclusive para a área de segurança da informação, né? Então, todas as empresas que vão ter que se adequar agora à lei, uma das questões é seguir justamente a ISO, inclusive eu mencionei o nome, trouxe o logo da ISO aqui como uma das referências de padrão internacionalmente reconhecido, tá? Vai ajudar a identificação desses, o levantamento desses identificadores, sem dúvida nenhuma. E você só mencionou, doutora Sheila, uma... Fala de você, por favor. Tá bom. Você mencionou um departamento que é um dos que mais trata dados pessoais, que é o departamento de RH, porque ele tem 5 ou 6 processos, né? Processo de recrutamento e seleção, processo de admissão, processo que vai tratar de toda a vida do funcionário dentro da empresa, né? Processo de demissão, processo de pós-demissão e algumas tratam, inclusive, benefícios, né? Como um desses processos, tá? Então, nós temos o RH, uma série de processos, uma série de pessoas, às vezes, compartilhando dados dentro desse RH, né? A planilha que eu mencionei vamos falar o seguinte, é uma indústria, nós temos que sempre tentar analisar um caso mais concreto possível, né, para que a gente possa ter a ideia da recomendação. Então, vamos ter o caso de uma indústria que é B2B, ela tem vários funcionários internos, mas não tem nenhum cliente externo. Para esses funcionários internos, ela vai ter que analisar justamente, primeiro, quais são os seus departamentos internos, né? Quais são os departamentos das empresas externas com as quais ela compartilha esses dados, né? E qual é a relação dos dados pessoais que ela trata? Além disso, quais são, eventualmente, os dados pessoais sensíveis que ela trata também? Sem falar também, a gente já coloca aqui no pior dos casos, como de crianças e adolescentes também para serem tratados, filhos de colaboradores, eventualmente que se enquadrem nessas questões, tem que ser tratado, tem que ter esse tipo de tratamento específico, tá? Então, ou seja, esse mapa preliminar ajuda muito, né? Então, eu poderia até dizer que é o seguinte, ele é preliminar mesmo ao assessment que vai ser feito, né? Já ajudaria muito se as empresas o tivessem. Ótimo. Gente, eu fiz a minha listinha de perguntas, mas, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Os nossos canais estão abertos e vocês podem se manifestar. Aí eu tenho vamos continuar nessa. O período de descarte dessas informações é o período estabelecido pela lei. Então, vamos pensar, eu queria que você desse uma abrangência tanto da área de recursos humanos das empresas e das atividades de gestão de pessoas, porque eu tenho dados que não ficam somente no RH. Pode ser dado pulverizado em outras. Então, da parte do RH e dos demais, assim, existe uma base ou a gente estabelece de acordo com a própria lei?
Excelente pergunta, Sheila. Seguinte, vamos lá. O descarte, primeiro, como ele é definido? Existem duas situações nas quais o descarte ele é definido, né? E uma delas vai depender da forma da hipótese legal que eu utilizei para tratamento dos dados. Hipótese essa, se for baseada no consentimento, eu já vou ter obtido do meu titular de dados aquele consentimento para o tratamento do dado durante um período específico. Então, findo esse período, né, eu tenho que descartar, porque a minha hipótese legal foi ancorada naquele período para o tratamento. Tá? Mas eu não acabei de fazer ainda o tratamento. Então, você volta lá, bater na porta do seu titular de dados e fala o seguinte: titular, olha, eu posso continuar fazendo o tratamento dos seus dados, porque eu não terminei, ou por isso, ou por aquilo, etc. e tal, ok? Mas uma das hipóteses é essa. A outra está atrelada com a finalidade para o tratamento daquele dado. Então, por exemplo, na área de RH, eu vou tratar o nome, telefone, RG, CPF, endereço, etc. e tal, para questões de admissão, né? Eu tenho uma norma regulamentar que me força a buscar esses dados para cumprimento de contrato. Então, eu tenho que estabelecer um contrato, um registro do meu funcionário também. Então, eu tenho uma base legal específica que me garante uma finalidade, né, que define na verdade, a finalidade de admissão do funcionário em função de uma vaga que eu tenho aberta na minha empresa para determinadas funções. Ponto. Eu tenho uma finalidade. Em função disso, eu trato os dados pessoais deles, já tendo uma outra, a base legal que me garante que eu posso tratar esses dados, tá? Então, quando que eu vou fazer o descarte desses dados, né? A finalidade acabou, justamente quando ele desligou da empresa, tá? Então, com relação à finalidade, eu poderia de fazer esse tratamento imediatamente após o rompimento do contrato de trabalho. Eu posso fazer isso? Não posso. Não posso fazer isso por quê? Todos aqueles dados referentes àquele titular, eu tenho o direito, né, a prerrogativa legal de guardar por 2 anos, a fim de que eu possa eventualmente me defender de uma eventual causa trabalhista movida por esse titular de dados. Né? Então, eu guardo por 2 anos. Fim dos 2 anos, eu tenho mais... Né? Eu tenho a prerrogativa para manter aqueles dados? Talvez não. Agora, que dados que eu posso... Então, eu pego todo o meu prontuário que eu tenho, tanto físico também, tá, gente? Físico e eletrônico, e jogo fora? Não. Por quê? Existem outras leis que exigem que documentos relativos a INSS e FGTS sejam tratados com periodicidade, ou com datas, né, mais largas. Então, eu tenho uma norma que me garante o tratamento contínuo daquele dado até essa determinada, até ela ser atingida. Findo esse prazo, eu não tenho mais nenhum outro prazo legal, eu posso me desfazer desses dados, eu deveria me desfazer desses dados, segundo as análises da lei. Beleza. Aí, eu tenho mais uma pergunta. Fica à vontade. Na verdade, você fala que tem frentes, e eu entendo super bem essas frentes, assim, entendo que tá tudo bem, vai lá no administrativo, no TI, no jurídico, no RH, mas... não sei se via de regra ou como praxe, quem é a pessoa que fica encarregado de auditorias internas para garantir o cumprimento dessas regras todas e o não desvirtuar das boas práticas que eu tenho que assumir dentro da empresa?
Eram duas perguntas, essa é difícil de responder. Excelente pergunta. Quem é o responsável? Porque existem várias frentes. Essas várias frentes que a doutora Sheila mencionou são o seguinte, gente. Eu sou do RH, eu coleto as informações, certo? Mas, e aí depende do modelo de negócios de cada empresa, pode ser que os contratos fiquem sob a guarda do jurídico. Eu só estou dando um exemplo. Mas eles têm que ser mandados para a contabilidade, para o registro. Então, eles foram compartilhados com o jurídico, com a contabilidade. O departamento administrativo é o que vai fazer a reserva de hotéis, vai fazer a reserva de passagens aéreas, então compartilha os dados do titular com eles também. Quem é que faz o pagamento dos salários? O departamento financeiro. Compartilha com o departamento financeiro também. E esses dados, eles foram coletados por esses departamentos, são tratados por esses departamentos. Precisamos... só mais um exemplo, o departamento de RH, ele compartilha também os dados com quem? Empresas de benefícios, que são empresas terceiras, né? Então, qual é a base legal para fazer esse compartilhamento? A lei exige que se tenha, que se verifique tudo isso. Mas, enfim, de uma forma geral, já criou essa frente de dados que foram compartilhados. Tá. Quem é que audita tudo isso, né? O que seria necessário que as empresas tivessem um DPO, ou Data Protection Officer, né, que nós chamamos na nossa lei de encarregado de dados, e esta figura é a pessoa que é responsável por fazer a interface com os titulares de dados pessoais na busca das suas informações, dúvidas ou questionamentos referentes à forma de tratamento de dados, a interface com os chefes, que são os controladores de dados e quem faz a operação desses dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sheila, esse DPO, tá, para empresas que são grandes, isso, tá? Estou falando de um largo volume de dados tratados, né? Ele tem que fazer esse gerenciamento. Então, por exemplo, pegando o seu gancho, né? Não apenas desses dados, né? Será que esses dados já foram tratados? Esses dados têm que ter atrelados a uma validade, né? A um período. Será que isso já posso descartar? O colaborador foi desligado em tal data, então eu já tenho que fazer esse tracking, né? Mas não só isso. Por exemplo, esse DPO é aquela pessoa que vai também fazer aquela auditoria com relação aos terceiros. Então, as empresas, para que possam fazer essas auditorias, têm que saber, têm que ter as informações, e por isso que eu mencionei as 28, 30 informações que eles vão coletar de quem processa dados em nome da empresa, né? Então, por exemplo, o DPO pode fazer, eu até brinco, né, nas palestras que eu dou, o DPO acorda numa segunda-feira meio chateado, ele chega na empresa, ele tem que ter um time, não é uma pessoa só, tem que ter uma série de pessoas que assessoram esse DPO. Ele pede, por exemplo, levantar todas as informações de todos os terceiros que têm um contrato válido com a empresa e que esses contratos, né, estejam válidos e com cláusulas de controle em relação às questões relativas à lei. E quais aqueles que não têm, por exemplo? Quais são aqueles terceiros que não têm mais contrato com a empresa? E assim por diante. Dentro desses que têm esses controles, ele pode pensar e falar o seguinte, bacana, quais desses eu já fiz auditoria? Quais desses eu não fiz auditoria? Entendeu? E assim, ele vai gerenciando. Não sei se era mais ou menos isso que você estava imaginando. Agora tem mais. Agora eu posso fazer uma pergunta para você? Sim. Quem é que gerencia, quem é que audita o DPO? Na verdade, você vai precisar ele, na verdade, é um assessor, né, da alta direção. Então, a alta direção tem que ter dados periódicos sobre as auditorias e sobre os resultados que estão sendo feitos. Ela mesmo pode ter esses acessos, os mesmos que os DPO têm, justamente para
comprovar se os trabalhos estão sendo feitos, algumas coisas nesse sentido. Então, assim, ele é ele não faz parte do board, mas ele responde para o board da empresa, né? Porque também essas informações, gente, são informações extremamente sensíveis. O contrato com esse DPO deve ser muito bem feito, né? E ele vai ter acesso, e ele tem que ter acesso, por isso que é importante que ele tenha conhecimentos de negócios, tenha conhecimentos da lei, tenha conhecimentos de TI, né? E tenha conhecimentos gerais, né? E aí, esse tipo de ação, ele só serve para proteger mais e mais a empresa. Por isso que a gente sempre falou que as ações que vão ser necessárias, né, de serem cumpridas pelas empresas, não acabam nunca. Essa auditoria vai ser sempre constante. Ok. Agora vamos lá. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta. Os microfones estão abertos, pessoal. Podem se manifestar quem tiver. Olha o silêncio. Gente, esse silêncio reflete que vocês estão acanhados em fazer alguma pergunta ou assustados com relação ao tema. Calma que tudo se dá jeito, tá, gente? A gente foi bastante rápido, mas de uma forma simplória falando, dá para a gente fazer existem formas e cada um vai definir a sua, de fazer as adequações que vocês precisam, tá? Fiquem tranquilos. Alguma dúvida, pessoal? Se ninguém tiver, eu tenho só mais uma. Juro que é a última. Imagina, fica à vontade. Vamos lá. Você falou que existe as sanções vão de advertências simples até multas pecuniárias muito grandes. Existe um rito para isso? Ou, dependendo da gravidade, a maior multa possível, ela pode ser aplicada? Excelente pergunta. O que acontece? Vamos lá. Existe a previsão legal da aplicação da multa, da sanção. Só para a gente não confundir, multa é uma coisa, sanção outra, né? Ainda não foi definido esse rito, porém, pelo que a gente, pelas análises que nós fazemos da LGPD, isso está bastante claro lá. Por quê? As empresas têm que seguir os 10 princípios legais, né? Então, os princípios legais de prevenção, segurança, prestação de contas, né? E também o de transparência total, vão definir se você está fazendo ou não, né? Se está seguindo ou não esses requisitos. Então, vamos supor, surge uma denúncia, ou pelo Ministério Público, ou uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, alguma coisa que mova um desses órgãos, né, a própria autoridade nacional, a bater na porta da empresa. Ela vai verificar, né, se todas essas questões foram cumpridas ou não. Se foram cumpridas, né, e alguma coisa que algo tenha gerado um desconforto em um titular de dados, mas não causou um prejuízo muito grande, deve ser passível de uma advertência, vamos supor. Mas vamos supor que tudo isso vai estar atrelado também com relação ao prejuízo que isso tenha causado, né? Então, você é uma empresa e você vazou número de cartão de crédito, endereço, uma série de questões, comprovadamente, tá? Dos seus clientes, né? Isso causou pode causar uma série de prejuízos para os seus titulares. Em cima desses prejuízos é que você vai ser, então, sancionado, tá? Então, assim, hoje já não existe um rito, mesmo porque a lei é uma lei muito nova. Ela não foi ainda, não tiveram empresas que ainda foram sancionadas. Elas vão ser sancionadas a partir de agosto,
né? Porém, nós podemos verificar também por comparação. Sheila, se você for ver bem, tem casos do Banco Inter, Netshoes, onde o próprio Ministério Público Federal já tomou as rédeas no passado, tá? Fazendo uma série de interpelações para essas empresas sobre como elas tratavam dados pessoais e sancionando-as, como o caso aí da Netshoes, com relação como consequência das suas ações aí, com mau tratamento de dados pessoais. Então, assim, pela LGPD ainda não existe esse rito. Nós temos uma linha mestra a ser seguida. Os princípios legais lá já estão bem claros, né? Você tem que se preparar, você tem que se proteger os dados que você trata, você tem que prevenir que nada vai acontecer com eles, você tem que ser totalmente transparente com o seu cliente, você tem que ter um canal de comunicação farto para ele, deixar com que ele acesse os dados tudo, entendeu? Agora, analisando isso, dá até existe uma preocupação maior, né, Sheila? Porque a lei está dizendo que faça isso, você tem que provar que você está fazendo. Se você não fizer, você está comprando o risco. Né? E aí, se acontecer um episódio, você falhou em tudo aquilo que a lei pediu para que você fizesse. Né? Temos que nos precaver. Pessoal, mais alguma pergunta? Ninguém? Inclusive, nós podemos, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, quiser depois mandar por e-mail, a gente responde, copiando a doutora Sheila, o pessoal do Sindibor, fiquem à vontade, não tem problema algum, tá? Mas o que é mais importante nessas ações, né, doutora Sheila, é que a gente traga inspirações para que vocês entendam as questões que estão aí. É fato, chegou no pior momento possível. Na verdade, a pandemia que chegou no pior momento, a lei já tinha toda uma previsibilidade da sua sanção, da sua aplicação, né? Mas o fato é que nós estamos num momento terrível. Momento terrível, mas que as empresas devem se preocupar. E se, doutora Sheila, me permite, uma questão importante é a questão de judicialização. Já estão sendo abertas causas trabalhistas amparadas aí nas questões nos direitos dos titulares de dados com relação aos seus dados pessoais, tá? O fato esse é que 2 anos atrás, em fevereiro de 2019, eu, participando de um congresso, encontrei uma grande empresa multinacional da área de petróleo e gás nesse congresso, mas como eles são uma empresa multinacional, lá fora eles já estavam preparados para o GDPR, né? E aqui dentro também eles já estavam se preparando, há 2 anos atrás. E a pergunta que ele fez, que me fez depois falar com essa pessoa, foi o seguinte, foi relativa a quê? Processos de judicialização. Depois, falando com ele, particularmente, ele me abriu justamente essa questão. A nossa maior preocupação lá fora hoje é com judicialização. E o que vai acontecer aqui, sem dúvida nenhuma, né? Então, o que vai envolver bastante tempo das empresas para se defenderem e recursos, né? Então, por isso é que o Departamento de Recursos Humanos, mais uma vez mencionando, ele tem que estar muito bem organizado, porque esse mapa preliminar, citado pela doutora Sheila, ele é fundamental que as empresas tenham para que possam ajudar nesse processo aí de verificação dos tratamentos de dados que são realizados, né? É fundamental. E, gente, eu estive com Casa Civil, Ministério da Economia, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, conheço pessoas que foram indicadas ali para a autoridade. O que eu quero dizer com isso? Eu estive conversando com vários órgãos que são responsáveis pelo tratamento da lei, ou desde o legislativo até o judiciário, o Ministério Público, inclusive. Doutora Sheila, estão muito bem preparados.
são pessoas muito bem tecnicamente preparadas, né? Ninguém está com aquele espírito de sanção, multa, etc. Não, não estão. Porém, que estão muito bem preparados, eu posso assegurar para vocês que sim, estão. E para a proteção dos direitos dos titulares. O que acontece é que nós nunca tivemos antes uma preocupação com o tratamento de dados pessoais, né? E vamos sair do ambiente nada regulamentado para um super, hiper, mega blaster regulamentado, num período, como se fosse, né, imediatamente, né? Essa é a maior dificuldade, tá? Softwares gente, tecnologia nenhuma existe própria para a LGPD, ela atua em situações específicas que vão ser utilizadas dentro da lei. Softwares nenhum, que às vezes existem softwares milagrosos que fazem adequações para vocês online, não existem, porque vão ter que ser feitas alterações em processos. Então, esses conhecimentos, busquem auxílio de um advogado, né, que vai poder justamente orientá-los da melhor forma possível nesse sentido, né? Como eu mencionei para vocês, o relatório de impacto à proteção de dados, ele pode ser solicitado. Ele tem 50, quase 60 informações que são requisitadas e algumas delas, inclusive, externas da empresa. Tem gente que diz que tem um software deles que é apertar um botão, o relatório de impacto está pronto. Não é bem assim, calma, tá, gente? Se vocês precisam ter bastante critério nessas análises, tá bom? Na verdade, eu acho que a lição que a gente aprende aqui, me corrija se eu estiver errada, é que nós precisamos entender os processos das nossas empresas, identificar os pontos críticos de dados sendo tratados ou não tratados nesse processo, e aí começar a fazer um mapa desses processos para garantir os tratamentos adequados internamente. Aí eu acho que dá para envolver bem, de uma forma bem assertiva, o TI da empresa, o jurídico da empresa e a área de recursos humanos, que é uma área administrativa e que vai dar suporte nisso, junto com a área administrativa, para prestação de contas à alta direção. E aí, assim, nesse sentido, eu queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Se não tiverem, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui, dizer que a gente aprende sempre um pouquinho mais e tem sido bem, assim, esse tema da LGPD é um tema que foi levantado pelos nossos participantes, que era uma necessidade, então eu acho que a gente consegue abranger essa necessidade de uma forma bem completa e dizer que a gente consegue minimamente deixar um pouco mais claro todas as vertentes que envolvem a LGPD e as nossas necessidades internas para garantir esse processo de adequação com a maior rapidez possível, porque eu acho que as empresas que nós temos aqui no grupo, elas têm uma série de requisitos que já podem ser acionados de controles internos para garantir também um mínimo de controle desses dados e também um início do processo de controle em larga escala, digamos assim, para adequação completa à LGPD. Então, novamente... Uma complementação, a empresa vai ser outra depois desse processo, gente. Vocês podem ter certeza. Com os dados na mão, vocês iniciam uma nova fase de gestão, né, da empresa. Só essa complemento, doutora Sheila. Então, eu queria muito te agradecer. Foi uma gentileza, uma generosidade vir aqui 2 vezes conversar conosco. Agradecer aos nossos participantes, que são sempre muito assíduos, então, muito, muito obrigada. Agradecer
o Sindbor, a Biab, e nós estamos à disposição. O Reinaldo está aqui, ele está agradecendo também, porque a gente está... se ele ligar lá o dele, a gente está com... Eu falei isso no começo da nossa reunião, nós estamos aqui com uma manifestação histriônica aqui na porta da Paulista, aqui na frente do sindicato, e é uma gritaria generalizada. Se ele ligar lá, vai sair alguns discursos para complementar a nossa reunião. Então, agradecer imensamente e dizer que nós estamos à disposição, vocês têm os nossos contatos, e nós já começamos a preparar a nossa reunião do mês de março, e aí nós informaremos no nosso grupo e já passaremos para vocês também o tema da próxima reunião e a data, ok? Então, muito obrigada e nos vemos na próxima reunião. Josmar, brigadão. Imagina, pode contar sempre com a gente. Um abraço a você, doutora Sheila, Reinaldo, todos do Sindbor e a todos que estão presentes aqui. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço a todos. Obrigada.